Esta é a hora do poder, é a hora da palavra do nosso Deus. No final do culto, o pastor Ricardo vai ter uma palavra de uma programação que nós vamos ter, e aí ele encerra com a bênção depois do aviso dessa programação. Demais avisos estão todos no boletim. Nós estamos nessa série de mensagens intituladas Perseverando no Caminho. E eu quero dizer que algumas vezes nós vamos citar algumas denominações ou algumas igrejas, e vamos fazer isso com muito respeito e com muito cuidado, porque as pessoas, elas têm liberdade de expressão e de seguir o caminho que elas desejam seguir. E ao fazer isso apenas de uma maneira pedagógica para que possamos entender melhor a nossa identidade como igreja, de maneira nenhuma querendo menosprezar aquilo que outras religiões ou outras entidades religiosas pensam. Assim também como queremos que elas nos vejam e nos respeitem como batistas da Convenção Batista Brasileira. Hoje nós vamos trabalhar sobre salvação. E, na verdade, hoje e domingo que vem à noite, porque pela manhã, domingo que vem, estará conosco o missionário André Bahia, falando à igreja. Então, a conferência continua domingo à noite. E domingo à noite nós vamos trabalhar a questão de quem é que Deus salva. Deus salva todos, ou alguns Deus não salva. Quem é que é salvo por Deus? Esse é um assunto bem polêmico e como batistas nós temos uma posição. E domingo à noite nós vamos trabalhar isto aqui na igreja. Mas hoje, por este culto, nesta noite, nós vamos nos deter ao fato se uma pessoa salva pode perder a salvação. Então hoje o foco da mensagem é se uma pessoa salva, ela perde a salvação. Alguns depoimentos religiosos que a gente foi colhendo ao longo dos anos. Por exemplo, para a Igreja Apostólica Católica Romana, se você não cuidar em fazer boas obras, você não pode ser salvo. Então essa é uma primícia que todo bom católico sabe. Boas obras levam à salvação. Se você conversar com um espírita, ele vai dizer que sem caridade não há salvação. Se você for conversar com testemunha de Jeová, ele vai dizer que a doutrina ensinada, que uma vez salvo, sempre salvo, não é bíblica. 144 mil que herdarão o reino dos céus. Se você for conversar com um adventista do sétimo dia, ele vai dizer que não há uma doutrina mais satânica do que a doutrina que garante a salvação do crente. Se você for conversar com alguém que pertence à Igreja Pentecostal Universal do Reino de Deus, ele vai dizer, eu sei que estou salvo, mas se eu pecar, eu vou para o inferno. Se você for conversar com uma pessoa pentecostal, que pertence à igreja pentecostal nazareno, ela vai dizer, é claro que o crente pode perder a salvação, pois está escrito, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se ainda você for conversar com um crente que pertence à igreja pentecostal, Assembleia de Deus, ele vai dizer, para ser salvo tem que ser fiel até o final. Se não for fiel até o final, vai para o inferno. E por último, se você conversar com um crente da igreja congregacional, ele vai dizer, o crente não perde a salvação, se ele estiver predestinado. E os batistas? Se você conversar com um batista, se você conversar com alguém criado no berço batista, que aprendeu desde pequeno a doutrina da salvação, o que o batista vai falar? Ele vai falar o seguinte, a salvação do crente é eterna.
e é obtida somente através da cruz. Uma vez salvo, salvo para a eternidade. João 5:24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. E existe vários outros textos que nós vamos caminhar aqui, e o Espírito Santo vai estar nos iluminando, porque eu não quero convencer ninguém. Quem convence do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo de Deus. Há algo que é impressionante, que Jesus diz em Lucas 10:20. Abra sua Bíblia, Lucas 10:20. E eu creio que aquilo que Jesus diz aos seus discípulos, que seria a alegria maior na vida deles, deve ser o parâmetro para que a gente creia que a salvação, comece a entender que a salvação não se perde. Lucas 10:20. Jesus, os discípulos voltam animados, não é? E no versículo 19, eles dizem: eis aí vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpião, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Aí Jesus mesmo diz: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado no livro da vida. E você pode pegar o mesmo texto em Filipenses capítulo 4, versículo 3, no livro de Apocalipse, você vai ver que os salvos estão escritos no livro da vida. Esta semana, depois de mais de 14 anos, eu peguei numa borracha. Depois de 14 anos, eu peguei numa borracha. Porque eu não uso borracha, porque hoje no computador você, não é? Eu passei por todo o processo da borracha, depois daquela tirinha, né, da máquina de escrever, depois da margarida, né, margarida que falava, aquela que botava também quando errava, e hoje é só deletar. Mas eu tive que apagar algumas coisas de um livro que eu estava lendo, e eu usei a borracha. E eu já tinha a palavra do Senhor, e disse assim: Deus não tem borracha no céu. O nosso nome foi escrito pelo sangue de Jesus. Quando ele escreveu o meu nome, Fernando de Oliveira Sintra, no livro de Apocalipse diz que naquele dia o livro se abrirá, e o meu nome será declinado, e as minhas obras, e tudo que eu fiz está presente no livro da vida. E aquele livro ninguém pode apagar, nem Satanás e nem o próprio Deus, porque ele já determinou pela sua soberania que ele iria escrever mediante a salvação em Cristo Jesus. Mas o grande problema, e o que torna polêmico este assunto da perda da salvação, é porque alguns cristãos ficam intrigados com alguns crentes, que embora digam que sejam salvos, apostatam da fé, entre aspas, ficam numa vida de adultério, praticando pecados à torta e à direita, saem da igreja, aprontam. E aí essas pessoas dizem assim: mas como que essa pessoa ela é salva para sempre, se a vida dela não demonstra que ela é salva? Ela perdeu a salvação. Aí eu gosto de pensar sempre na parábola do bom samaritano, que nós não vamos discuti-la ponto por ponto, mas todos nós lembramos da parábola do bom samaritano, que diz que do bom samaritano, desculpem, do semeador, não é? Do semeador, que diz que a semente foi jogada em 3 solos diferentes, lembram? O primeiro solo foi jogada aonde? No meio do quê? Na beira do caminho.
Em segundo, foi jogado entre os espinhos. E o terceiro lugar, no solo bom, no solo que podia dar fruto. Então, eu acredito que nós temos aqui um caminho a seguir. Muitas pessoas parecem que são salvas, mas não são. A palavra chegou até elas. A palavra começou a querer crescer no coração delas. No entanto, elas não se converteram a esta palavra, não permitiram que esta palavra convertesse os seus corações. Vivem como crentes, mas não são. Então, na verdade, elas estão misturadas com os crentes, dando a impressão de que são crentes em Cristo Jesus, mas na verdade elas não são. É lógico que não nos cabe julgar quem é e quem não é crente. Senão nós teríamos um grande problema na igreja. Mas é com verdade também, Jesus disse que pelos frutos conhecereis. É lógico que temos que tomar cuidado, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos que expulsam demônio. Uma das coisas interessantes que a gente tem que tomar cuidado é que antigamente falar em línguas era um sinal do Espírito Santo de Deus. Então, se falava em línguas, o Espírito Santo de Deus está falando. Se você for hoje em qualquer igreja católica carismática, se fala em línguas. E aí? É Deus falando no meio de idolatria? É Deus falando no meio de gente que não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador? Ou é Satanás que também fala em línguas, porque é língua de anjo? Por isso Jesus disse que quem faz milagre, nem todos que fazem milagre vão herdar o reino dos céus, porque tem muito bruxo por aí fazendo milagre, a Badilândia, por exemplo. Há muita gente fazendo milagre aí. O diabo faz milagre também. Por isso que muitos que expulsam demônios também não vão herdar o reino dos céus, porque Satanás ele gosta de fazer toda farsa para enganar a muitos. E assim por diante. Então, na verdade, nós precisamos entender que nas coisas de Deus nem todos são salvos. E os frutos vão determinando quem é salvo, quem não é. Mas quem é salvo não perde a salvação, nós vamos ver aqui. Agora, a Bíblia diz o seguinte, Jesus falando sobre cortar do ramo, cortar da figueira. Jesus disse o seguinte, que essas pessoas que não dão frutos, eles não dão frutos, apesar de fazerem milagres, falarem línguas, expulsarem demônios, por causa da iniquidade dos seus corações. Isso significa que, apesar de aparentemente darem frutos, o coração é iníquo, o coração não pertence a Deus, e só é salvo quem tem o coração no lugar do eu, Jesus Cristo, que morreu para o mundo e se tornou nova criatura em Cristo Jesus. Então muitas pessoas não são salvas. Então, por exemplo, você vê as obras da carne de Gálatas. Uma coisa é a pessoa ter uma ira de vez em quando. Outra coisa é uma pessoa sempre irada. Uma coisa é uma pessoa ter em algum momento alguma obra da carne, porque ela está no processo de santificação. Mas quando você vê essa pessoa não frutificando o fruto do Espírito e só uma história de obra da carne, esta pessoa precisa pensar se ela é crente ou não. Nos Estados Unidos e em todo o mundo, os pastores estão fazendo apelos para membros das igrejas. E por incrível que pareça, os membros da igreja estão recebendo a Jesus como Senhor e Salvador. Porque entenderam que foram convencidos, mas não convertidos. E não tem salvação quem é convencido. O nome não está escrito no livro da vida. Não há um livro reserva para convencidos. Só há um livro para os convertidos em Cristo Jesus. Agora vamos a algumas razões. Efésios 1:13. Eu vou lendo, são muitos textos, tá? Eu vou lendo os textos. Se você quiser depois, no site da igreja tem todo o esboço do sermão. Os salvos estão selados com o Espírito Santo. Este selo é permanente e não pode ser tirado. Esse é um texto clássico dos batistas, para trabalhar a questão de que o crente não perde a salvação. Em quem
também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A palavra selado é a mesma palavra usada para aquele selo antigo feito com cera, uma carta. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que quando nós recebemos a Cristo, Deus colocou o selo em nós. E esse selo só vai ser aberto quando Jesus Cristo voltar nas nuvens para nos buscar. Estamos selados com o Espírito Santo dentro de nós. Ninguém pode abrir por fora e ninguém pode abrir por dentro. Aqui é uma visão de que nós estamos seguros e guardados pelo Espírito Santo de Deus. Se isso não basta, o versículo 14 continua. O qual é o penhor da nossa herança. O que é penhor? É o pagamento primeiro da dívida. Então o Espírito Santo é o primeiro pagamento da dívida. No original é o anel de noivado dado por Deus para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. 2 Coríntios 1:22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então esses textos nos mostram que nós fomos selados. No momento em que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele fechou nossa vida. Nossa vida é fechada, não como o diabo fecha uma vida. Deus nos fecha com o Espírito Santo. E a nossa vida é guardada pelo Espírito Santo. E Ele agora trabalha na nossa consciência, nos convencendo, nos ensinando a palavra de Deus. E é necessário que Ele continue para que a gente persevere na caminhada cristã. E até o dia em que Cristo irá voltar e nos buscar. A vida eterna é para sempre. Uma vez conquistada por meio de Cristo, não pode ser revogada. O pecado não tem mais direito sobre a vida de nenhum dos salvos. Mateus 10, 28, 29. E dou-lhes a vida eterna. Esse texto é muito interessante. Jesus dizendo, e dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. E ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Isso é extraordinário. Nem a gente mesmo, ninguém, nem Satanás, nem o pecado pode nos arrebatar da mão do Senhor. Ele é Pai. Antes de aceitar a Cristo, nós somos criaturas, fomos criados por Deus. No momento em que aceitamos a Cristo, foi nos dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. Agora o relacionamento é filho e pai. E eu lhe pergunto, um filho que desobedece você, que apronta com você, você simplesmente deixa de tê-lo como filho, ou vai fazer de tudo para que este filho volte e se comporte de uma maneira decente? Segunda opção, é lógico. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós agora nos tornamos filhos de Deus. E Deus está dizendo aqui nessa passagem que Ele não abre mão da nossa vida. Ele luta por nós. Ele nos busca. Ele está lutando pelo povo judeu, que nem tem Cristo ainda como povo, mas Ele está lutando devido à promessa dele feita a Abraão, quanto mais por sua igreja, que foi marcada pelo sangue de Cristo Jesus. Jesus não rejeita os seus sob nenhuma condição. João 6,37 é um texto clássico, né? Todo que meu Pai, todo que o Pai me dá, virá a mim. E todo que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Agora o texto que eu mais gosto é Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as potestades, nem a presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Quando nós pecamos, o Espírito Santo acusa-nos,
pelo poder de Deus, Ele nos permite termos arrependimento, arrependemos dos nossos pecados. E nós cremos que se formos realmente do Senhor Jesus, no final da nossa vida, nós colocaremos tudo nas mãos do Senhor. E Ele, nosso grande advogado, será a propiciação pelos nossos pecados. Quando um salvo se desvia dos caminhos do Senhor, abandona a igreja e se entrega ao pecado, Deus, na sua infinita misericórdia, continua cuidando dele. Eu creio nisso. Deus continua cuidando dele. Continua de modo a dar tempo para que ele entenda a verdade. É nesse contexto que Paulo escreve um dos textos mais difíceis de serem entendidos. Mas que se a gente pensar nisso, que Deus está lutando para não perder a promessa, para que a promessa da salvação continue firme na vida daquela pessoa, nós como igrejas agiríamos mais rápido na disciplina também. Eu faço questão que você abra a sua Bíblia agora nesse texto, 1 aos Coríntios capítulo 5, é um texto dificílimo, mas para aquilo que a gente quer nesta noite, ele não é difícil, ele se torna fácil. 1 Coríntios 5, de 1 a 5, Paulo está lidando com crentes que estão em pecado, e ele vai fazer repreensão. E ele vai dizer assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreve a possuir a mulher do seu próprio pai. Olha só. Está falando para uma igreja, hein? Crentes da igreja. Está dormindo com a mulher do próprio pai. E contudo, andas vos ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, nem presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, com que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Entendeu? Quando é que uma igreja pode entregar um membro dela a Satanás? Quando isso acontecer. A teologia do apóstolo Paulo, ela é incrível nesse sentido. Ela está dizendo, em outras palavras, o seguinte: olha, há uma pessoa que é rebelde, e a gente não pode perder essa pessoa, mas não é permanecendo com ela dentro da igreja. É um pecado muito sério que ela realizou. E então nós vamos fazer o seguinte: vamos entregar a Satanás. Mas vamos entregar a Satanás não para que a pessoa morra. Não é isso, não é isso. Nós não vamos entregar a Satanás para a pessoa morrer. Nós não vamos entregar a Satanás para a pessoa ficar sendo uma morte espiritual. Mas veja o texto: para a destruição da carne. Isto é, quando uma igreja entrega um dos seus membros por causa de rebeldia para Satanás, para a destruição da carne, o que ela está querendo fazer? Ela está querendo fazer o seguinte: que ele sinta o que é viver uma vida fora da santidade de Deus. E Satanás vai judiar dessa pessoa e da carne desta pessoa o máximo que puder. Porque o pecado gera mais pecado. E ela vai sentir a dor deste pecado. E na teologia do apóstolo Paulo é que quando ela estiver sentindo tamanha dor, ela se arrependa. E ela volte novamente para os caminhos do Senhor. Eu não sei quantos irmãos, mas eu já vi crente em pecado, que a igreja tinha muito amor e não excluía. O dia que a igreja excluiu, ficou no mundo e voltou e se transformou no melhor crente que podia ser. Porque depois de ser pisado por Satanás na carne,
Quem é que é salvo que não quer ser abençoado? Deus usa o que Ele quiser para salvar uma pessoa, para trazer essa pessoa de novo para o seu arraial. Ele não precisa da gente só, Ele tem todo o universo, Ele tem todos os anjos, Ele tem até Satanás para dirigi-lo, para que através da ação maligna a pessoa sinta dor e possa voltar para a casa do Senhor. Em 1 João 5,16, o crente não pode pecar para a morte eterna. Só existe um pecado sem perdão. Qual é o pecado sem perdão? De não receber a Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a blasfêmia. Por quê? Porque se eu não tenho Jesus como Senhor e Salvador, logo eu não posso pedir perdão, porque quem me perdoa é Jesus. Então o único pecado sem perdão é o que você faz se você não receber a Jesus como Senhor e Salvador. Todos os demais pecados têm perdão. Me divorciei, me separei, está errado. Pisou na bola. Deus, quando quer que a gente case, é para casar para a vida toda. É pecado, mas tem perdão. Não sei se tem conserto, mas tem perdão. Restituição e perdão são coisas diferentes. Roubei, tem perdão. Fiz coisas terríveis. Peguei uma faca, cortei a pessoa em 5 pedaços, escondi num saco e pronto, tem perdão. É por isso que a gente aqui recebe a Cristolândia. Porque a gente crê que aqueles que estão drogados, que fizeram coisas absurdas, não importa o que eles fizeram no passado, quando eles aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, o pecado deles é lançado no fundo do mar, diz a palavra de Deus. E ninguém, e nem Satanás tem poder de trazê-lo mais à tona. Isso não significa que não precisa ser preso, isso não significa que não precisa restituição, isso não significa, como nós vimos Zaqueu, restituiu, mas foi perdoado. Assim também é o homem e a mulher diante de Deus. Só faltam 10. João 10, 26. O crente é ovelha e não porca lavada. Graças a Deus que a gente não é porca lavada, não é? João 13, 10. O crente já é limpo do seu pecado. Em 1 Coríntios 1, 30. Cristo é a justiça do crente. 1 Coríntios 1, 30. Cristo é a santificação do crente. E ainda em 1 Coríntios 1, 30. Cristo é a redenção do crente. No Salmo 25, 20, Deus é refúgio do crente. 1 João 2, 22 e 23, o crente não pode negar o Filho. Romanos 8, 37, o crente sempre será vencedor. Em 1 João 5, 4, o crente vence o mundo. Em 1 João 2, 14, o crente vence o diabo em Cristo Jesus. Em Romanos 6, 14, o crente vence o pecado. E aqui é uma coisa que eu gostaria de aproveitar e dizer. Tem muita gente achando que Satanás está livre, assim, pode fazer o que ele quer. Que ele só vai ser preso no Armagedon. E depois vai ser preso definitivamente na batalha de Gog e Magog. Mas isso não é verdade. Quando Cristo desceu e se fez carne, e morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia, Satanás e os seus anjos já receberam uma ordem pelo sangue de Cristo que faz com que eles sejam comedidos. Na verdade, ele já não tem o poder que ele pensa que tem, ele blefa, essa é a palavra. Ele diz que ele pode, e muito crente fraco acredita que ele pode, mas ele não pode, porque todos que estão em Cristo Jesus, estão com os pés de Jesus, e a cabeça da serpente está esmagada sobre os seus pés. Então, se a cabeça está esmagada sobre os pés, é lógico, pés que revelam Jesus Cristo, então Satanás não tem mais tanto poder, está esmagada, o corpo ainda está rebolando, mas a cabeça está esmagada. Então ele não tem todo esse poder, e o poder final será aniquilado na batalha de Gog e Magog, mas Satanás não tem mais esse poder, nós temos que entender isso.
Há muita gente com medo de Satanás. Nós precisamos ter temor e temor de Deus. Mas quem conhece a Deus, quem tem intimidade com Deus, quem anda com Deus, não precisa ter medo de Satanás, porque sabe que mais é aquele que está conosco do que quem está contra nós. Sabemos que os anjos do Senhor habitam ao nosso redor. Gálatas 3:13, o crente foi resgatado para sempre da maldição da lei. Apocalipse 5:9, o crente foi comprado com o sangue de Jesus. 2 Coríntios 1:20, Jesus é o amém de todas as promessas. E por final, 1 Pedro 4:1, o crente já cessou do pecado, como diz Romanos 6:14, 1 João 3:9. Louvado, irmãos, seja o Senhor Jesus Cristo pela salvação eterna. Engrandecido seja o seu nome, porque a salvação de nossas almas não depende dos nossos esforços, e sim exclusivamente dele. Somos irremediavelmente salvos. Vamos viver com Cristo pelos séculos dos séculos. Vamos ter uma vida digna de santidade. Vamos nos comportar como salvos. Vamos entender que, apesar de sermos salvos para sempre, isto não significa que podemos ter uma vida libertinosa. Precisamos sim ter uma vida digna de alguém que nos garante salvação, apesar de que nós somos míseros pecadores. Então, eu quero dizer o seguinte para os irmãos: eu estou muito tranquilo com a minha salvação. Primeiro, que eu sei que Deus me salvou. E segundo, independente de qualquer situação em que eu venha morrer, eu sei que meu nome está escrito no livro da vida. Sei também que se eu morrer numa situação de vexame, de escândalo e de erro, eu hei de prestar conta diante de Deus no tribunal de contas, e isto será vergonha, e isto será algo terrível para mim diante daquele que morreu na cruz para me salvar. Mas eu quero crer e quero dormir em paz, que se eu morrer, eu acordo no céu. Agora, se você não tem essa certeza, eu não posso fazer nada. Quero terminar com uma experiência de um casal. Não temos criança aqui, né? Mas não vou falar nada demais, não. Eu recebi para aconselhamento, muitos anos atrás. Eles pertenciam a uma igreja e ela foi ensinada na lua de mel a levar no lençol e fazer um buraquinho no lençol. E os irmãos imaginem para que era o buraquinho, porque era pecado o homem ver a mulher nua e a mulher ver nua, porque se Cristo voltasse e encontrasse os dois nus, eles não subiriam. Qual é o casamento que resiste a um buraco de lençol? Nenhum. Muitos problemas no casamento, por causa de uma teologia, primeiro errada de nudez, segundo errada, não é, de salvação, achando. Agora, quem de nós aqui, se o Senhor hoje nos chamar, não temos algum pecado? Ou nós estamos, como a Igreja Católica, colocando os 7 pecados capitais como os grandes pecados que nos levam para o inferno e que nos fazem perder a salvação, e os demais pecados não? Eu acredito que, graças ao Senhor, nós somos salvos não pelos nossos méritos, mas pelo Senhor. Quero terminar fazendo o seguinte: se você não é salvo, o que você está esperando? Receba o Senhor, diga ao Senhor: me salva, porque vale a pena, viu? Vale a pena você ter certeza na vida e na eternidade para onde você vai. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu queria que você orasse por você. Se você acredita que você é salvo, eu queria que você orasse para que você realmente fosse um salvo para valer. Um salvo firme nas promessas do Senhor, que não envergonhe a sua igreja, o nome de Jesus, principalmente o nome de Jesus. Que Deus lhe dê força, que o fato de você saber que você é salvo para sempre, não lhe faça uma pessoa
que não ame o fruto do Espírito e ande na obra da carne. Se você precisar se arrepender de alguma coisa na sua vida, esse é o lugar, se arrependa. Diga: Senhor, eu me arrependo. Não é porque a gente é salvo para sempre que a gente não precisa de se arrepender. Eu me arrependo, Senhor. Agora, vamos orar por pessoas que precisam da salvação, para que Deus nos faça instrumentos na vida dessas pessoas, para que a gente possa falar desse evangelho tão lindo, que não tem a participação do homem, é a participação de Deus, derramando amor, graça, unção e salvação. Senhor, nós não temos nada para sermos escolhidos pelo Senhor ou eleitos pelo Senhor, mas o Teu Filho tem, e é escondidos na cruz do Calvário e do sangue que jorra dessa cruz, é que agradecemos a nossa salvação. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos em pé, porque se realmente formos salvos, nós vamos perseverar até o fim e vamos ganhar a coroa da vida. Se não formos, não vamos perseverar e não vamos receber tão grande presente da vossa parte. Ajuda-nos, Senhor, a entender o Teu amor e responder a este amor com graça, com zelo e com serviço no Teu reino. Agora, Senhor, antes de terminar esta oração, pode ser que haja alguém aqui que não tem Jesus, que não tinha entendido que só Ele pode trazer salvação, e que, ouvindo a palavra, o Espírito do Senhor tocou no coração dessas pessoas, e elas nesta noite querem sair daqui salvas, e elas não podem fazer isso por elas. Então, Senhor, eu peço que o Senhor agora fale com elas, que o Senhor coloque um desejo no coração delas, que o Senhor mexa com a mente delas, para que elas possam entender que elas precisam do Senhor para serem salvas. E se o Senhor fizer isso, que elas possam orar comigo neste momento. Então, as pessoas que sentem que Deus está falando com elas nesta noite e querem receber a salvação de Deus e ter certeza da salvação, vai repetir a oração que eu vou fazer, tá bom? E depois eu quero conhecer você, porque eu quero orar por você. Repita comigo, uma oração simples, porque não é a oração que vai te salvar, é Deus. Mas a oração vai colocar o teu desejo de que Deus haja na tua vida. Diga: Senhor Jesus, eu recebo, apesar de ser indigno, este dom que é a salvação. O Senhor tem todo o direito de entrar na minha vida e de me tornar filho. Em Teu nome, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e declaro que o Senhor é único e suficiente Salvador. Em Teu nome eu oro ao Pai poderoso. Amém. Todos orando.